Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje, então, daremos sequência ao nosso estudo bíblico que estamos fazendo sobre os profetas menores. Ontem, por problemas, debilidades técnicas, não conseguimos realizar este estudo, mas hoje faremos para a honra e glória do nome do Senhor. Amados irmãos, entendendo que nós já falamos na semana passada do profeta Oséias, um profeta cuja sua vida era a mensagem, que Deus falou profundamente, de um modo glorioso, gracioso, um profeta que demonstra toda a graça de Deus, o seu amor, a sua majestade, a sua glória e totalmente o amor demonstrado ali através da vida de Oséias, e Deus falando: chamarei meu povo, um povo que não era meu, terei misericórdia e me compadecerei daquele povo que não tinha misericórdia. Quer dizer, um estudo muito glorioso para com as nossas vidas. E hoje, amados, nós iremos estudar o livro do profeta Joel. Joel, irmãos, era um nome um pouco comum ali na região de Judá, mas este Joel era filho de Petuel. E nós não temos muita informação da sua vida, nós não sabemos muito o que ocorreu na vida do profeta Joel. Me permitam ler alguns versículos, eu vou ler capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, para a gente ter uma introdução, amados irmãos. E posteriormente nós iremos então fazer o comentário. Palavra de Deus no livro de Joel, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 5. Diz assim: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei isto uma narração a vossos filhos e a seus filhos, e a seus filhos, os descendentes, às outras gerações. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o locusto comeu. O que ficou do locusto, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorais. Gemei todos que bebeis vinhos por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Amados, então, como eu disse, o autor desse livro é Joel, filho de Petuel. Se nós não temos nenhuma grande informação histórica acerca desse livro, nós entendemos e compreendemos absolutamente que este livro tem a sua importância, a sua validade, o seu grande valor para a história do povo de Israel. Apenas para situar, irmãos, existem duas datas que são disputadas como datas efetivas de escrita deste livro. Primeiro, colocando ele como um dos primeiros profetas, o livro sendo escrito no ano de 835 até 796 a.C., e depois colocando ele como sendo um dos últimos profetas, entre o ano 400 a.C., provavelmente. A maioria daqueles que estudam a Bíblia e são conservadores com relação à palavra de Deus entendem que este livro foi escrito de forma anterior, ou seja, lá por volta do ano 835 até 796 a.C. Que período é esse, irmãos? Esse período é um período onde o povo de Judá, porque aqui a gente está falando do Reino Sul, este povo estava em determinado lugar, ele estava ali sendo regido por sacerdotes. Ele não estava com um rei. Apesar de Joás ser o rei sobre o trono, Joás assume o reinado com 7 anos de idade. E quem na verdade governa é Joiada. Joiada estava na direção do povo. E ele faz uma grande revolução espiritual. Ele ordena os ofícios na casa do Senhor, ele faz com que o povo volte a cultuar ao Senhor, ele toma centuriões, ele faz uma reconstrução da casa do Senhor e todo o povo se alegra e fica em paz, diz o texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 23, por conta disso. O capítulo 24 vai mostrar que Joás começa a reinar na reinada de 7 anos, mas ele não é um rei que fica no governo. Por quê? Porque ele faz o que é reto ao Senhor nos dias de Joiada. Nos dias de Joiada do sacerdote, ele começa a renovar a casa do Senhor, os levitas renovam a casa do Senhor,
Eles fazem uma grande consagração a Deus, eles encontram a palavra do Senhor, eles, como povo, adoram a Deus, os sacerdotes e os levitas fazem as suas obras, a casa do Senhor recebe ajuda financeira, recebe abundante ajuda financeira, e acontece tudo isso. Eles fazem novamente os holocaustos e eles conseguem crescer espiritualmente. Porém, Joiada falece. E quando Joiada falece, já bem de idade, com 130 anos, acontece uma mudança na vida de Joás, porque Joás, ele então se deixa o Senhor e se volta aos ídolos. Ele se volta àquilo que o povo estava praticando de errado. Então, ele leva o povo novamente a uma busca do Senhor. Porém, depois quando morre Joiada, ele perde a referência e se volta aos ídolos. Então, irmãos, é isso que acontece. Quando a gente presta atenção na vida de Joás, Joás ele não se lembra da beneficência que Joiada teve e ele então sofre e leva o povo a sofrer por conta do pecado. Amados, esse é provavelmente o contexto histórico ou o contexto histórico mais aceito acerca do livro de Joel. Este é o contexto histórico, então, que nós entendemos ser o principal. Quais são os temas, os grandes temas do livro de Joel? Então lá ele fala do dia dos gafanhotos, ou daquilo que os gafanhotos têm produzido de dor no povo. Ele fala do arrependimento, ele fala da restauração de Deus. Tudo isso sob o pano de fundo do grande tema do livro de Joel, que é o tema do dia do Senhor. E nós lemos o livro de Joel e nos alegramos também pelo tema do derramamento do Espírito. Amados irmãos, então, olhando para estes temas, nós podemos adentrar ao livro de Joel e contemplar um pouco do que ele está falando. Lembre-se, ele fala dos dias dos gafanhotos, ou então do castigo daquilo que está ocorrendo. E para a gente ter uma ideia do que está ocorrendo, pare e pense um pouquinho. Todo aquela região, ela era sobretudo agropastoril, ou seja, era uma sociedade que vivia de agricultura, vivia de pecuária, ela tinha essa realidade nela. E quando se vem uma praga dos gafanhotos, irmãos, e os irmãos pare e pensem só um pouquinho no que a gente quase viveu aqui no Brasil, mas pare e pense, numa região que vive de vegetação, vive de colheita, se vem uma praga dos gafanhotos, o que acontece? Ora, acontece um fato muito dolorido, porque tudo que eles têm se perde. De uma hora para outra se perde, porque o gafanhoto ele come e devasta totalmente, absolutamente toda a plantação. Por isso que aquilo era algo tão terrível, porque toda a população perdeu tudo basicamente. Se você olhar, o texto no capítulo 1 vai falar que nem mesmo havia provisão dentro da casa do Senhor para que eles dessem oferta, de tão terrível que havia sido ou que estava sendo aquela questão dos gafanhotos ali naquele lugar. Se nós olharmos para isso, nós vamos então pensar aqui em algumas coisas espirituais que dizem muito respeito a nossos tempos, amados. E é isso que eu gostaria de hoje focar, de maneira até mais breve do que costumeiramente. Amém, irmãos? Então, se nós olharmos, por exemplo, no versículo de número 3, o versículo 3 que nós lemos, diz: Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amados, eu não acredito que nós estejamos ainda a 3, 4 gerações da volta de Jesus. Mas me permita fazer um parênteses. Se estivermos, nós temos que fazer deste tempo que nós estamos vivendo um tempo completamente diferente do que tudo que nós vivemos. Nós devemos fazer deste tempo uma narração a nossos filhos, e estes aos nossos netos, e estes aos nossos bisnetos. Porque, amados, nós estamos completamente em um tempo muito diferente de tudo que nós vivemos. E há clara e especificamente um propósito de Deus para este tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos pedir sabedoria do alto para viver neste tempo,
para viver nesses dias de angústia, para viver nesses tempos de dificuldade, para compreender a graça de Deus realizada nesse tempo de dificuldade e o que o Senhor requer de nós. E por isso nós precisamos ensinar e instruir os nossos para que isso não se perca. Por isso que é importante nós voltarmos aos livros das Sagradas Escrituras que tratam acerca dos profetas menores, porque estes livros das Sagradas Escrituras dos profetas menores falam de castigo de Deus, de juízo de Deus, de restauração de Deus, de arrependimento que o povo deve ter. E o livro de Joel fala muito conosco nos dias de hoje. Muito conosco nos dias de hoje. As realidades que estamos vivendo, nós podemos observar no livro de Joel e entender o que Deus pode estar fazendo na nossa vida. E nós precisamos trazer isso para nós. Então Joel, ele manda, tem de Deus a ordem de que essa mensagem seja repassada geração após geração. Porque aquele momento que eles estão vivendo é um momento de devastação econômica, devastação da vida financeira, devastação da sociedade como um todo. E isso estava acontecendo principalmente porque o povo abandonou a Deus e se voltou aos prazeres. O versículo 5 basicamente diz isso, diz: despertai-vos bêbados e chorais, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque isso é tirado da vossa boca. Ou seja, ali ele está falando de pessoas que estavam se afundando nos prazeres da vida. Aquelas pessoas estavam se afundando nos prazeres da vida e não buscavam mais a Deus. Essa era a situação do reino de Judá. Um reino que estava se afundando em prazeres e abandonando a Deus. Amados, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque é tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso e nós precisamos, amados, mudar isso. Nós precisamos então chorar, despertar, mudar isso. Não viver uma sociedade que busca meramente o prazer, mas sim busca a Deus acima de qualquer outra coisa. Se nós então percebermos o que está acontecendo ali, é um povo afundado em coisas que não deveriam estar. E aí Joel vem com um alerta, com uma demonstração clara do que está acontecendo. Era um tempo de tristeza, amados. Era um tempo de angústia, era um tempo de dor. Olha aqui comigo o texto, quando nós vamos ver o versículo 9, versículo 10, versículo 11, se nós prestarmos atenção nisso, nós veremos que foi cortada a oferta de alimentos e libação na casa do Senhor. Os sacerdotes estavam entristecidos. Era um tempo de tristeza. Mas não era só os sacerdotes que estavam entristecidos. O campo estava entristecido. A terra estava entristecida. Versículo 10 do capítulo 1. Os lavradores estavam envergonhados, estavam gemendo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira murchou, a palmeira, a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, diz o texto da palavra de Deus. E a alegria não existia mais entre os homens. Era tempo de tristeza, era um tempo de castigo, era um tempo de dor, era um tempo de angústia. Não havia alegria entre os homens, amados. Eu quero te trazer novamente a reflexão sobre esse tema, amados. Será que nós não estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tristes? Será que nós não estamos vivendo um tempo onde verdadeiramente as pessoas estão angustiadas, muitas tentando tirar suas vidas, muitas sem sentido para viver? Amados, em nome santo do Senhor Jesus. Em o nome santo do Senhor Jesus. Talvez o livro de Joel, que agora nós estamos comentando, seja uma santa convocação para nós enquanto igreja, porque talvez o tempo que nós estejamos vivendo seja mais ou menos como esse, amados. Um tempo de assolação sobre a terra. E em nome de Jesus que nós possamos compreender isso. Por isso o profeta Joel é chamado e ele convoca, como um homem de Deus, ele convoca o povo, convoca os sacerdotes, convoca as pessoas a chorarem. E é por isso que no versículo 13 ele diz: cingivos, lamentai, chorai, passe a noite de vestidos de pano de saco, na mais clara humilhação diante de Deus. O pano de saco eles vestiam em momentos de muita tristeza, de profunda tristeza. Era roupa de funeral, era roupa de momentos muito angustiantes. Mas ele convoca, Joel convoca os ministros de Deus a se vestirem com
toda a tristeza, a humildade diante de Deus. Mais do que isso, no versículo 14 do capítulo 1, ele diz: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, mas não só os ministros de Deus. Não eram só os ministros de Deus que tinham que jejuar, não eram só os ministros de Deus que tinham que convocar uma assembleia solene, mas tinham que congregar todos os moradores da terra na casa de Deus e clamar ao Senhor. Ou seja, o que Joel está fazendo é levar o povo a sentir o seu pecado e chorar ao Senhor e clamar a Deus e voltar os seus olhos a Deus e clamar ao Senhor, amados. Era isto que necessitava aquele povo naquele momento. O que era mais profundo e mais necessário ao povo era que o povo de Deus voltasse a Deus, fosse ao Senhor e clamasse ao Senhor, todos do povo de Deus. Amados, eu e você, nós somos povo de Deus. E neste tempo que estamos vivendo, é tempo de clamarmos ao Senhor, sem ficar ninguém de fora, é botar a nossa boca no pó e orar a Deus, amados. Ah, irmãos, é um tempo de assolação, mas nós precisamos clamar ao Senhor. E aí o texto do profeta vai se desenrolando, vai continuando e vai mostrando a realidade das coisas que estão acontecendo, que claramente a assolação é grande, o castigo é temeroso, o castigo é profundo sobre a terra. Os animais no campo estão padecendo, as ovelhas no campo estão perecendo e as coisas estão acontecendo com grande dificuldade. Era um tempo de dificuldade, mas o povo tinha que ter uma outra postura. Este é um recado para nós. Nós, povo de Deus, temos que ter outra postura. O capítulo 2 deste livro é como se fosse o capítulo-chave, amados irmãos. Capítulo-chave de todo o texto. E ele começa com uma convocação para nós. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Amados irmãos, tocar a buzina em Sião, ela é representativa, porque tocar a buzina era como se ligasse um alarme, era como se tivesse um aviso muito forte, muito profundo, de que estavam chegando tempos de guerra, tempos de dificuldade, tempos da mais profunda crise, amados. Isso pode ser profético, e alguns estudiosos dizem que é profético com a invasão da Síria ali em Judá, da Assíria ali em Judá posteriormente, mas isso também era sinal de que havia uma necessidade de que o povo estivesse pronto e preparado, porque haveria dias de escuridão, dia de densas trevas, dia onde o povo iria sofrer muito. Então, amados, é isso que está dizendo no começo do capítulo 2, que apesar de nós termos todo o entendimento da provável invasão da Síria, onde todo Judá passaria por dificuldades, também está anunciando o dia do Senhor, o dia do Senhor, que é um dia muito, muito, muito poderoso e que nós temos que ter muito cuidado. Mas o capítulo 2, como eu disse, ele é chave para nós entendermos esse texto. E aqui é uma santa convocação para nós. Este capítulo 2, ele é chave, ele tem uma santa convocação e eu acho que aqui nós precisamos colocar isso clara e evidentemente. Versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com prantos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e não se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o vosso Deus. Tocai a trombeta de Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros de Deus, entre o alpendre e o altar, e digam:
poupa o teu povo, Senhor, e não te entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Irmãos, que convocação! Que convocação, amados irmãos. Deus usa o profeta Joel para fazer aqui uma convocação importantíssima, uma convocação ao arrependimento, amados. Um daqueles que eu disse que são os temas principais deste livro, amados, uma convocação ao arrependimento. Se o castigo de Deus ali estava pesando, se era um momento de luta e de dificuldade, a convocação ao arrependimento, amados, era algo que deveria ser vivido verazmente. E aqui está claro, ali no capítulo 1, o profeta Joel ele diz: olha, vistam-se de panos de saco. Mas aqui no capítulo 2 ele aprofunda esta relação que o povo deveria ter, porque ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a mim, diz o Senhor vosso Deus. Irmãos, se nós fôssemos entender, se nós pudéssemos compreender a profundidade da angústia que deveria estar no coração de Joel naquele momento que ele estava mandando uma ordem de Deus ao povo, Deus estava falando através da boca de Joel: vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender, mas não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento de verdade, com choro, com pranto, com conversão, com mudança. Irmãos, quando advém o castigo, é necessário que nós precisemos entender que Deus usa mesmo esses momentos de dor como um instrumento para que nós nos arrependamos e tornemos a Ele. Mas se nós não tornarmos ao Senhor, se nós não voltarmos ao Senhor, então nós seremos opróbrio ou vergonha ou motivo de escárnio para todo o povo. Irmãos, é a santa convocação de Deus para nós. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, nós precisamos nos voltar ao Deus Todo-Poderoso. E quem sabe o Senhor não se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o vosso Deus. E preste atenção, quando o texto diz isso no versículo 14 do capítulo 2, ele está voltando lá no versículo 9 do capítulo 1, porque no capítulo 1, no versículo 9, está descrito que na casa de Deus não há mais oferta. Não há mais oferta de libação, não há mais oferta porque não existe, porque o gafanhoto destruiu tudo. Então não existe mais as ofertas. Mas se o povo se voltar a Deus e se arrepender, ele está colocando aqui uma pergunta, uma dúvida, mas creio eu ser uma afirmação para com as nossas vidas, com um arrependimento, coração contrito. Deus não despreza um coração contrito, então o próprio Deus prepara para ele a oferta. E como a oferta era importante para aquela vida sacerdotal. Então, se o povo se arrependesse, Deus, o próprio Deus, repararia e traria a oferta para que lhe fosse oferecido e o seu nome fosse engrandecido. Irmãos, é tempo de nos arrependermos. É tempo de nos voltarmos verdadeiramente a Deus. É tempo de nos voltarmos a Deus, amados. Por quê? Porque quando o povo se arrepende e volta a Deus, o texto aqui vai nos falar preciosamente, gloriosamente de algo que vai acontecer, que é Deus volta-se ao seu povo e dá restauração. Aonde existe arrependimento, existe esperança de restauração para a honra e glória do nome do Senhor. Diz o texto que Deus então se mostra zeloso para o seu povo da terra e se compadece do seu povo e responde da seguinte maneira, versículo 19 do capítulo 2: eis que vos envio trigo, o mosto, o azeite, e deles serão fartos, terão em abundância, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Deus, quando ele vê um povo com o coração quebrantado, contrito, um povo que se volta a ele, que não está mais buscando as pretensões políticas, mas está com o coração levado a ele,
Deus então responde enviando o trigo, a provisão, o sustento, o mantimento do dia a dia, enviando o mosto, que aqui é símbolo da alegria, o vinho, símbolo da alegria, e o azeite, símbolo da unção de Deus. Amados, quando Deus envia tudo isso, Deus está tirando a vergonha do meio do seu povo e levando o seu povo a receber as bênçãos da sua graça. Joel profetiza ainda que ele iria remover para longe o exército do norte, o exército da Síria, que ali estava profetizando. Deus iria tirá-lo ali, iria despachá-lo para longe, e além disso, ele iria fazer com que grandes coisas acontecessem com aquele povo, de tal forma que aquele povo não precisava ter medo, mas antes deveria se alegrar no Senhor, deveria se alegrar porque Deus que viu aquela situação da figueira, da videira, que viu todas aquelas dificuldades, onde a terra toda estava entristecida, agora era o Deus que agia poderosamente para que toda a terra estivesse alegre nele. E então as eiras se enchem de trigo, os lagares transbordam de vinho e de azeite. Versículo 24. A vida plena quando Deus restaura alguém. Amados irmãos, isso é fundamental para nós. Receba essa palavra, entenda esta palavra, porque Deus quer restaurar o seu povo. Amados, eu não estou falando aqui de uma nação, apesar de nós sabermos que Deus tem poder de restaurar uma nação. Mas eu estou falando agora para a igreja de Cristo Jesus, porque essa palavra é atualíssima. É tempo de vergonha, é tempo de dor, é tempo de dificuldade, é tempo da igreja de Cristo se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se, irmãos, porque eu também preciso me arrepender. A igreja de Cristo precisa se arrepender dos seus pecados e dizer: poupa o teu povo, Senhor. Livra o teu povo, Senhor. Não permita com que a vergonha tome a tua igreja antes, Senhor. Eu me arrependo, volte-se a nós. E Deus voltando-se a nós, nós então viremos e desfrutaremos de toda a grandiosa e poderosa graça do Senhor, amados. Isto é fundamental. Irmãos, parece que é pouca coisa, mas se nós pararmos para meditar na grandeza que existe em Deus e neste fato maravilhoso que é nos voltarmos ao Senhor, Deus, ele vai completando tudo aquilo que nos falta. E aí chegamos, amados irmãos, a uma promessa grandiosa, gloriosa, versículo 28. Versículo 28 nós sabemos de cor, o povo pentecostal sabe de cor, que está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Irmãos, nós conhecemos bem esse texto. Pedro usa esse texto claramente ali no livro de Atos, no capítulo 2, quando as pessoas estão falando, estão embriagados esses daí. O Espírito Santo desce sobre a igreja e as pessoas que estão em volta, estão do lado de fora, falam, estão embriagados este. Pedro se levanta e fala, não, não estamos embriagados. E aí, amados, está escrito no versículo 16 do capítulo 2 do livro de Atos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão.
este derramar do Espírito Santo de Deus, amados, começa a se cumprir ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, e continua se cumprindo até os dias de hoje. Até hoje o Senhor ainda derrama do seu Espírito, até hoje o Senhor ainda pode realizar estas coisas maravilhosas, até hoje continua se cumprindo a verdade da palavra de Deus. Mas tem um detalhe, que está no começo deste versículo, porque está escrito, e depois do que, irmãos? Depois de rasgar o coração, depois de chorar a Deus, depois de clamar a Deus, depois de convocar a santa congregação para uma atitude solene, depois do povo se humilhar diante da presença de Deus, depois que o povo se converte dos seus maus caminhos, depois do arrependimento. Aí vem a bênção do Espírito Santo para repousar no coração do crente, aleluia. Depois vem a graça do Espírito Santo para aquecer o coração do cristão, sem haver nenhum tipo de qualquer acepção de pessoa, mas são filhos e filhas, são servos e servas, são jovens e velhos, porque o Espírito Santo desce na vida de um povo que está arrependido e clamando pelo Senhor. Aleluia. Irmão, é tempo, amados, é tempo. É tempo da igreja de Cristo se portar como igreja de Cristo, crendo na promessa efusiva do Espírito Santo, crendo no derramar do Espírito Santo, mas isto como resultado de choro, de jejum, de busca do Senhor, porque o Senhor faz como quer, derrama sobre quem quer, mas a igreja de Cristo tem que chorar, não buscando os prazeres do mundo, como está no capítulo 1, versículo 5, mas buscando a vontade daquele que vive e reina para todo sempre, amados. É assim que a igreja de Cristo deve ser, é assim que a igreja de Cristo deve continuar, e diz o texto no versículo 32 que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui há uma promessa que quando nós vamos ver o começo do cumprimento, porque esse tem um outro sentido, um sentido apocalíptico e escatológico, mas quando nós vamos ver o começo do cumprimento, nós vamos ver esse começo do cumprimento ali na igreja de Atos, porque diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amados, é tempo hoje para nós. É tempo. Partindo para o último assunto, amados irmãos. A parte final, irmãos, fala acerca do grande dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor. É o tempo do Senhor Jesus julgar as nações. É o tempo onde o Senhor Jesus irá julgar todas as nações da terra. Se nós pararmos, irmãos, e analisarmos, esse tempo inclui a grande batalha, a batalha do Armagedon. É um tempo que inclui também a restauração futura do povo de Israel, e é disso que trata o capítulo 3, da futura restauração do povo de Israel e o Senhor Jesus julgando todas as nações. Essa ideia é descrita também pelo vale, onde aqui está escrito no capítulo 3, versículo 2, o vale de Josafá. E essa ideia é porque o nome deste lugar revela aonde o Senhor julga. É ali, o Senhor julgará toda a terra. Este será o tempo final, e ali haverá a guerra do Armagedon. Como nós podemos ver, do versículo 9 até o versículo número 16. Nós temos que lembrar, então, e portanto, que o Senhor vem para fazer com que todos prestem conta dos seus pecados, conforme Apocalipse 14. E, amados, nós precisamos entender que este tempo já está próximo. Mas, por fim, concluindo todas as coisas, nós podemos compreender absolutamente que o Senhor, ele vai governar. Ele vai fazer o seu governo, o Senhor reinará. E essa é a bênção final, a promessa final do livro de Joel. O livro de Joel termina com os dois últimos versículos dizendo: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque assim o Senhor habitará em Sião. Essa é a verdade. O Senhor fará com que aqueles que se arrependerem, buscarem a Ele,
experimentem as suas bênçãos gloriosas. Deus abençoe, amados irmãos.